Salve fiel, salve galera do Timão. Para começar o vídeo, quero desejar a todos uma feliz sexta-feira santa. Que dê tudo certo na sua vida e que dê tudo certo com o Corinthians, porque o Corinthians tem novo técnico. Dorival Júnior será o novo técnico do Corinthians. Fiel, chega representando com like aí e vamos falar aqui, vamos repercutir tudo que está envolvendo essa vinda do Dorival ao Corinthians. Representa com like e dá a sua opinião. O Corinthians acerta em contratar o Dorival ou deveria ter trazido o Tite? Comenta aí, eu quero saber o que você pensa. Representa com like, fiel, porque sábado, amanhã, tem Coringão contra o Sport. O Sport tá lá embaixo na tabela, mas tá jogando bola. É um time difícil. Representa com like aí, fiel. Sim, pelo que eu venho apresentando, mas não pela montagem do elenco. Já já a gente fala mais dessa boa vitória do Cruzeiro, que, repito, parecia outro time em relação à derrota contra o Mushukruna. Vamos ver se agora muda para valer. Já já a gente vai ouvir os personagens também. E por falar nessa dança das cadeiras do futebol brasileiro, mais um treinador demitido nesta quinta-feira, Ramon Dias, 21 dias depois da conquista do Campeonato Paulista pelo Corinthians, se despede do Timão. Os detalhes com a Lili Nascimento. A situação ficou ínsua. Da derrota, primeiras horas do dia, Ramon e Emiliano Dias sabiam que essa reunião para definir o futuro do clube seria também para sacramentar a saída da comissão técnica. O anúncio oficial chegou no final da tarde desta quinta-feira. Ramon Dias foi avisado oficialmente de que não é mais treinador do Corinthians, após 8 meses de trabalho. Ramon Dias chegou ao Corinthians em julho do ano passado. O time estava mal na tabela do Campeonato Brasileiro. Família Dias, 60 jogos, 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, um aproveitamento superior a 60% no Corinthians com o Ramon e o Emiliano. Gols marcados foram 94, 1,57 na média. Gols sofridos, você vê aqui, foram 62, 1,03. E o título do Campeonato Paulista sobre o grande rival Palmeiras, nem isso aliviou muito. No Brasileirão ele chegou na 17ª posição e terminou em 7º. Chegou a conseguir a classificação para Libertadores, como a gente sabe. Também chegou às semifinais da Sul-Americana, caiu para o Racing no ano passado. Mas esse ano foi mesmo inconsistente, Calçade. Caiu da Libertadores para a Sul-Americana. Na Sul-Americana começou perdendo para o Huracan. Então, realmente um trabalho que se vê fraco. E como o Memphis Depay falou, falta consistência. E acho que teve peso esse depoimento do Depay, né? Se faltava sabe aquele toque pro gol, assim, debaixo da trave? Só de leve, foi esse do Memphis na entrevista. Mas assim, o que o Memphis falou é a realidade, tá? Ele não criou nada, é o que se vê no time. A gente ainda vai ter então, um outro período de demissão, vai ser o pré-mundial. Porque quando parar em junho o Brasileirão tem mais 8 rodadas, serão 12 no total, até a paralisação para o Mundial de Clubes. Então vai ter uma galera que vai demitir antes para poder treinar durante a paralisação. E tem os atrasados que esperam todo esse tempo para demitir depois, que nada andou. Mas é outra conversa. O Corinthians olhou e falou, peraí, com esse time aqui, uma coisa é o 11 do Corinthians, a outra coisa é o elenco do Corinthians. Como manter rendimento com o elenco corintiano. E o Corinthians está em 3 frentes, né? Sul-Americana, Copa do Brasil, são 2 jogos agora antes da paralisação do Mundial pela Copa do Brasil, e tem o Campeonato Brasileiro, se terminou na temporada passada em 7º lugar, dá para imaginar o melhor no Brasileirão. O que acontece? O Memphis tem razão na análise, o que acontece é o que ele viu. Ele está lá dentro, a evolução não houve. Eu vejo o Ramon e o Emiliano como aqueles caras que eles perseguem o encaixe de um time ideal e eles conseguiram encontrar uma formação que trouxe rendimento. E foi o final do ano passado. Só o Corinthians tinha uma frente apenas, só o brasileiro. Ele não tinha mais Copa do Brasil, não tinha competição sul-americana, era só o Campeonato Brasileiro, um foco na recuperação. E o elenco se encontrou, os encaixes ali naturais, né, de jogadores nos seus setores. Só que chega um momento, e o futebol ele sempre vem, Edu, que é avançar, melhorar
os relacionamentos dentro de campo. Estou falando pessoais, estou falando setores. O lateral que joga com o ponta, a hora que joga com o meia, não tem o meia, quem que ele tenta uma solução para melhorar a equipe. Você pega o Subeldia, o tipo de problema que ele tem no São Paulo, faltando os principais jogadores. Ele tem que se virar. Tem, e tem que achar soluções. E está muito difícil para ele. E para criar um paralelo e ver que as coisas não são só difíceis para o Ramon. Mas o Ramon não conseguiu evoluir a equipe. E é isso que o Memphis falou. Essa evolução, a falta dela, é nítido. E alguns erros que são erros, assim, muito grandes. Escalação no Equador, que resultou na desclassificação contra o Barcelona em Guayaquil. A desclassificação da Libertadores, que depois não conseguiu em casa resolver. No ano passado também isso existiu na Copa do Brasil contra o Flamengo, no jogo de ida. Sim, em alguns momentos cruciais, você tomava um susto com as ideias dos dois treinadores, que eu vejo o Corinthians com 2 treinadores. É o caso de uma demissão dupla, porque você não... Quem que é o Emiliano é mais que não é um assistente. São 2 treinadores. São 2 treinadores. Mas o Calçade poderia ter evoluído e não evoluiu. E é isso que a diretoria enxergou, os jogadores também. Bom, a informação da Lili Nascimento, né? Os nomes mais fortes, Tite, até por toda a história que tem no Corinthians, e Dorival Júnior. Esse até um pouquinho à frente na possibilidade. O que te parecem esses nomes? São caminhos diferentes, não pela maneira como eles vão se relacionar dentro de campo com o jogo, mas um com a história no Corinthians, que é gigantesca, de título mundial, de Libertadores, os títulos mais importantes da história, os internacionais, tem a Tite, foi o treinador da equipe. O Dorival é uma oportunidade de ele, que já dirigiu São Paulo, Santos, Palmeiras, treinar o Corinthians, acabou de sair da seleção brasileira. Ele veio do Flamengo com resultados, veio do São Paulo com título de Copa do Brasil, então é um treinador que poderia se encaixar muito bem ao Corinthians. Trabalhou exatamente com o Fabinho Soldado no Flamengo, que conhece muito bem. É uma vantagem. E sabe das dificuldades do Corinthians também. Mas também ele viveu dificuldades no São Paulo, né? E no Flamengo ele conseguiu resolver situações táticas e encaixar Gabigol com o Pedro, uma equipe que ele sabia o que precisava fazer e sabia também qual era o limite interno, não pelo talento do grupo, mas por dificuldades de relacionamento e tal. Então o Dorival teve 2 trabalhos diferentes e muito competentes os dois últimos em clubes de futebol. Na seleção realmente as coisas não andaram, é um nome muito forte para assumir o clube. E agora tem uma corrida, porque o Grêmio está sem treinador também. Pois é. E tem os outros. São falados lá também no Grêmio. Até domingo, na segunda-feira, você sabe como é que é, né? Vai ter certamente mais gente aí procurando treinador. Agora, pelo que eu entendi, você iria de Dorival. É um bom nome. Os dois, Edu, você não tem como não... Sim, é uma questão de gosto pessoal. Esta diretoria pode nem gostar do Tite. Pode. Mas o Tite é um nome que está na história do Corinthians. Não consultá-lo é jogar contra a torcida, que ama de paixão o Tite. E a escolha de um novo treinador sempre está, ainda mais no futebol de hoje, com redes sociais, ela está muito vinculada à reação do público. Então, se a diretoria traz um Tite, não vai ter chiadeira. Nenhuma chiadeira. E o Dorival também é um treinador que eu acredito e é aceito pela torcida. Então, isso vai muito nessa direção para o momento político do Corinthians também, a gente precisa entender o que está acontecendo fora do campo. Dirigente ouvido pela polícia, na condição de investigado, o impeachment que parou ali, mas ainda há um processo. Então, esses movimentos dentro de campo, às vezes, abafam um pouquinho o que está fora. Mas são 2 grandes nomes. Acho que pela natureza do Corinthians e da sua história e grandeza e pelo que aconteceu recentemente, o primeiro nome da lista sempre seria o Tite. Aquela ideia de trazer um cara forte para não ter problema ali, não ter repercussão. Para cuidar das suas costas, costas largas. Agora, o Dorival Júnior não queria conversa antes da saída de Ramon Dias, que aconteceu então nessa quinta-feira. Então agora que comecem as conversas então. Bom, enquanto isso a gente já tem a troca aqui no nosso estúdio, porque vamos falar... Aconteceu na tomada de decisão para o Ramon Dias ser demitido, é o que acontece na enorme maioria dos clubes grandes brasileiros, quando há correntes próximas ao poder
e essas correntes têm opiniões diferentes a respeito de um treinador. É muito comum esse tipo de coisa. Então, pelas informações que a gente tem, o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol do Corinthians, entendia que o Ramon Dias e o Emiliano Dias deveriam permanecer trabalhando no Corinthians. Mas pessoas, conselheiros, amigos, assessores, pessoal que circula em torno da presidência do Corinthians, tinha outra ideia. Achava que ele não poderia ficar, porque já desde o ano passado há reclamações, há críticas. A gente volta a falar sempre que o Corinthians vai mal, como foi ontem contra o Fluminense, principalmente depois que a comissão técnica faz substituições e o time piora. Isso tem acontecido com uma frequência que é preocupante. A gente lembra das Copas do ano passado, o confronto com o Flamengo, o que o Corinthians fez ou deixou de fazer no primeiro jogo lá, na volta aqui com um jogador a mais. A gente lembra dos jogos contra o Racing pela Copa Sul-Americana. Sim, o Racing terminou como campeão, mas o Corinthians esteve muito próximo da classificação e a minha impressão é que os próprios erros da comissão técnica do Corinthians e, consequentemente, do time em campo foram maiores responsáveis pela eliminação nas semifinais da Copa Sul-Americana. E aí tem, como argumentos favoráveis ao trabalho, a arrancada de 9 vitórias seguidas, é um recorde do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, num período do campeonato em que, sim, tem muita gente lutando para não cair, tem alguém sempre lutando para ser campeão, mas existe uma faixa de tabela ocupada por times que já não estão muito preocupados ou muito empenhados, ou porque tem a sua vida resolvida, ou porque no final da temporada as coisas já são muito mais difíceis. Não significa que o Corinthians não enfrentou ninguém, que as vitórias não têm valor, elas tiveram valor para colocar o Corinthians numa posição de jogar a Libertadores de 2025. E aí, novamente, numa situação de mata-mata, o time sucumbiu nas fases preliminares. Tanto que se dizia, logo depois da eliminação na Libertadores, que se o Corinthians não ganhasse o campeonato estadual, a comissão técnica seria demitida. Então, assim, que tipo de convicção você tem no trabalho de um técnico, ou de 2 técnicos nesse caso, uma comissão um pouco diferente, se eles dependem de um título estadual para permanecer no cargo? O título estadual foi conquistado no primeiro momento de irregularidade que o time vem mostrando já desde o ano passado. Essas correntes falaram mais alto e as pessoas que tinham a opinião que o Ramon deveria seguir perderam a batalha. A minha impressão, e eu falei isso ontem aqui, é que não adianta ter uma comissão técnica trabalhando num clube como o Corinthians, usando sempre o argumento de nós, no ano passado, salvamos o time do rebaixamento. Nós, até agora, conquistamos o único título que foi disputado. Quando você já mostrou ao longo do trabalho, e assim, não é uma amostra muito grande, claro que não, mas aqui no Brasil as coisas são sempre reduzidas e apressadas quando se analisa o trabalho de técnicos. Não é uma amostra muito grande, mas também não é uma amostra muito boa. Então, eu normalmente acho que é preciso ter convicção com treinadores, que é preciso dar a eles suporte, que é preciso permitir que eles trabalhem e que é preciso dar também a eles o tempo para mostrar o que eles são capazes de fazer. Mas eu não sei se seria uma boa para o Corinthians continuar com uma dupla de técnicos que toda vez, ou quase toda vez, que precisa alterar o time, atrapalha o time em vez de ajudar. Isso tem se tornado uma marca desses ex-treinadores do Corinthians agora. E para você, Zupac, a decisão foi acertada? Não foi? Porque o Memphis também fala sobre uma questão de elenco, né? Ele também coloca na questão do grupo. Hoje o presidente demitiu o Ramon Dias. Ontem quem demitiu foi o Memphis. O Memphis demitiu o Ramon Dias ontem com a entrevista. E eu não estou querendo dizer que foi a entrevista do Memphis que fez o Augusto demitir. Até porque eu imagino que o que o Memphis falou publicamente, ele já tenha dado letras internas em conversas dele com o Fabinho, com o próprio presidente e tal. Mas o Memphis deixou, assim, a principal estrela do time, deixou clara de uma maneira poucas vezes vista ultimamente no futebol brasileiro, a insatisfação com o nível de trabalho entregue. Não é com a pessoa, não é com a relação, né? É com o nível de trabalho entregue pela comissão técnica. O Memphis, a gente reproduziu aí, o Memphis falou, olha, a gente tem que estudar, treinar e pensar para entender como é que a gente vai criar chances.
Esse é o trabalho da comissão técnica. Quem faz isso, né? Pois é, então assim, o Memphis ontem demitiu, se ele pudesse, teria demitido ontem. O famoso jogou no ventilador. Depois que a principal estrela da equipe, uma estrela internacional, fala o que fala na comissão técnica, não diretamente, mas fala o que fala, estava claro que o Ramon ia cair. Geralmente, Mário, quando técnicos são demitidos, a gente tem a impressão, ou o torcedor tem a impressão, que o trabalho não deu certo. E eu não acho que é o caso. Eu acho que o trabalho do Ramon Dias no Corinthians deu certo. Deu certo pelo tempo que ele tinha que dar. Foi um bom trabalho dentro daquilo que ele podia entregar. O Ramon, a comissão, né? O Ramon tem as suas limitações como técnico, como todos nós temos as limitações dentro das nossas áreas de trabalho. E ele conseguiu, através das virtudes que ele tem como técnico, entregar coisas importantíssimas para o Corinthians. Para a instituição, o trabalho do ano passado, ele foi fundamental. Claro que não foi só ele. Não é, André? Ó, dentro do proposto, dentro do que eu te dei aqui de planejamento, você me entregou. Muito legal. Tchau. Mas como que você demitiu o Ramon depois de um título do timing mais propício para a demissão era a eliminação para o Barcelona. Isso, entre uma coisa e outra. Mas aí veio a final do Paulistão. Exato. E ali era ou ele fica ou ele sai. Ganhou? Fica. Aí veio o primeiro vento mais forte e não segurou. E não segurou. É isso. É curioso, assim, porque também eu fico nessa. Tava conversando sobre o Santos nessa história aí, que também tá buscando o treinador, enfim. Expectativa e realidade. Do que você vê do Corinthians, André, esse Corinthians pode entregar mais com outro treinador? Então, assim, se chegar um treinador que encaixe, esse Corinthians é um Corinthians para almejar outras coisas, além do que almejava com o Ramon? A minha impressão é que o elenco tem problemas. Ontem a gente conversava aqui, né, sobre a variação de opções que o Abel Ferreira tem para o ataque do Palmeiras, por exemplo, e vai continuar com essas opções mesmo após a saída do Estevão para o futebol inglês. O Flamengo tem um monte de jogador, o Felipe Luiz pode escolher, o Felipe Luiz trabalha com o mesmo nível de competitividade quando tem jogadores machucados. Alguém poderá lembrar, mas na Libertadores na semana passada ele tirou 3 titulares, o time perdeu para o Central Córdoba. Não foi por isso, né? Foi também por isso, mas foi muito mais uma questão de mobilização do time. O Flamengo tem, acho que 3 times para ganhar do Central Córdoba se a mobilização dos atletas e da comissão técnica for a correta. O Corinthians não tem essas opções. O Corinthians tem um bom time titular, o Corinthians tem um ataque invejável, tem uma dupla de atacantes, porque eles jogam assim, né? Mais ao estilo das saudosas duplas, porque vivem se procurando em campo, Yuri e Memphis. Mas, principalmente agora que o Garro passou a ser uma dúvida permanente e que o goleiro, uma das principais figuras do time, o Hugo, está machucado, você percebe como falta jogador. Isso é bastante claro. Não é responsabilidade do técnico ou apenas do técnico. Porque sempre tem alguém que diz, mas o trabalho do técnico é solucionar esses problemas. Você precisa ter algum tipo de universo de soluções possíveis. Você pode até fazer as escolhas erradas. No caso, a comissão técnica do Corinthians não tem muitas escolhas. Então, eu acho que há um problema de elenco que não sei se vai ser resolvido ou não, se o Corinthians tem dinheiro para investir, se pretende fazer isso, ou se apenas pretende trocar o treinador e achar que vai dar liga, porque a diretoria... A informação que vem do departamento financeiro para o futebol não há dinheiro para comprar direitos. Se tiver jogador livre na próxima janela, comprar, não há dinheiro. Então, a minha impressão é que a diretoria do Corinthians vai investir numa relação melhor entre comissão técnica e jogadores, porque, de fato, a coisa já estava desgastada. Quando os jogadores começam a reclamar, essa é uma reclamação também muito frequente, né? A carga tática não é suficiente, ele tem dificuldade, e se percebe a dificuldade. Como eu falei agora há pouco, nas substituições, muitas vezes... As entrevistas coletivas, quando é questionado desorganizando o time. E pedido para... Contrataram. Por quê? Porque não existe convicção alguma, em nenhum lugar, ou quase nenhum. Que coisa maravilhosa o futebol brasileiro, a gente segue acompanhando. Fiel, fique atento aí, porque o Corinthians vai anunciar o técnico ainda, talvez hoje. Hoje é feriadão, sexta-feira santa, não sei se anuncia hoje, mas garanto para você. Diante do Sport amanhã, eu acho que o Corinthians vai tá com técnico, hein? Tem que ter um treinador, porque auxiliar, quem vai ser o auxiliar que vai comandar o jogo diante do Sport? Então,
Não se surpreenda se o Corinthians anunciar hoje ainda, na sexta-feira, o novo treinador. Fiel, comente aí. Use o espaço de comentário e dá sua opinião. Para você, qual seria a melhor opção? Ó, mano, Dorival e Tite, eu prefiro Dorival. Mas eu quero saber de você. Comenta aí. Representa com like, Fiel. Tamo juntos. E agora surge uma nova esperança no Timão. Agora começa, a brilhar um caminho. Agora a gente começa a sonhar novamente. Porque a gente sabia que com Ramon Dias não dava. Representa, Fiel. Tamo juntos.